Galera maravilhosa do grupo de Daniel. Esse seria o segundo vídeo do bate-papo sobre emagrecimento. Hoje vamos falar de como podemos emagrecer. Já falamos por que é tão difícil emagrecer e falamos de por que engordamos. Agora vamos falar como podemos efetivamente perder peso. Então vamos começar falando de algo. Nós sabemos que o ganho de peso e a obesidade são doenças multifactoriais. Se influem muitos fatores para o ganho de peso. Não é só um detalhe, não é assim tão fácil. Se trata de muitas fatores de risco que influem no ganho de peso, que com o tempo, com os meses, os anos, etc., a gente vai ganhando peso. Nós já falamos disso no primeiro vídeo. Agora, como podemos efetivamente perder peso? Então, primeiro, gente, temos que abaixar a insulina. Nós falamos no primeiro vídeo que quando comemos carboidratos de absorção rápida, como farinhas, pão, massas, sucos, doces, batatas, refrigerantes, até produtos ultraprocessados, quando comemos esses produtos, sube nossa glicemia e nós liberamos insulina, fazemos um pico de insulina. Como nós fazemos isso o tempo todo e fazemos isso várias vezes durante o dia, nossa insulina está sempre alta. Quando a insulina fica alta, nós guardamos gordura e não podemos usar essa gordura como fonte de energia. E com isso, ganhamos peso, ganhamos gordura. É o que nós temos. Agora, se a estratégia é baixar a insulina, então nós vamos conseguir utilizar a gordura corporal. Então, a estratégia principal de perda de peso é abaixar a insulina. Agora, gente, como podemos abaixar a insulina? De muitos jeitos. Primeiro, controlando o consumo de carboidratos de absorção rápida. Segundo, controlando o consumo de ácidos graxos poliinsaturados, que estão presentes nos óleos vegetais, porque eles também são responsáveis de gerar inflamação, resistência à insulina e ganho de peso. Então, controlando os carboidratos de absorção rápida e controlando os ácidos graxos poliinsaturados, nós conseguimos controlar a insulina, conseguimos diminuir o acúmulo de gordura e usar a gordura como uma fonte de energia. Primeira estratégia de perda de peso. A segunda estratégia de perda de peso é manter as refeições com um tempo de separação suficiente para que, uma vez que a insulina é liberada quando comemos, ela tenha o tempo suficiente de descer a níveis tão baixos que deixem ao corpo começar a usar a sua reserva de gordura. Então, eu tenho uma regra. A regra é 12, 5, 5, 12. Vamos ver o que é isso. Entre o jantar e o café da manhã, 12 horas de jejum. Entre o café da manhã e o almoço, ao menos 5 horas de separação. Entre o almoço e o jantar, 5 horas de separação. E entre o jantar e o café da manhã ao próximo dia, as 12 horas de novo. Então, nós temos 12, 5, 5, 12. Com isso, nós vamos garantir níveis baixos de insulina. O que acontece quando fazemos lanches? O que acontece quando petiscamos entre refeições? Gente, cada vez que nós petiscamos, cada vez que tomamos alguma coisa doce, cada vez que comemos uma bolachinha, assim seja um pedaço pequeno, ou um pedacinho de bolo, ou tomamos um golinho de refrigerante, o que fazemos com isso? Liberamos insulina. Então, nós perdemos aquele efeito de baixar os níveis de insulina, que é o nosso objetivo para poder diminuir o acúmulo de gordura e usar essa gordura como fonte de energia. Então, a segunda regra, 12, 5, 5, 12, os tempos, as horas entre refeições. Terceira estratégia, aumentar o consumo de proteínas, gorduras e fibras. Gente, se nós diminuímos os carboidratos de absorção rápida, temos que substituir esses carboidratos com algo. Vamos substituir com proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Que, no contrário do que você pensava, gorduras saudáveis são as gorduras saturadas e monoinsaturadas.
Então, as gorduras de origem animal, a que está no leite, a que está na carne, a gordura que está no queijo, e as monoinsaturadas, como o azeite de oliva, a gordura do abacate, a gordura dos frutos secos, como as castanhas, são gorduras saudáveis. Se nós substituímos os carboidratos com proteínas, fibras e gordura, quando falamos de fibra, estamos falando de saladas, vegetais no geral e frutas integrais, com isso nós abaixamos os níveis de insulina e podemos então utilizar a gordura como uma fonte de energia. A quarta estratégia, gente, dormir bem ao menos 7 horas, entre 7 e 8 horas. E muitos de vocês perguntarão, dormir vai fazer com que eu perda peso? Sim, gente, se a gente dorme e descansa e tem sono profundo, a gente consegue abaixar os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio obesogênico. Também nós abaixamos os níveis de insulina, aumentamos os níveis de hormônios, como o hormônio de crescimento, como hormônios que induzem o nosso sono. E durante esse período de descanso profundo de 7 horas, nós reparamos tecidos, células que são danificadas durante o dia, nós reproduzimos células de defesa do nosso sistema imunológico. E como a insulina fica muito baixa, durante o período noturno de sono, nós usamos nossa gordura. Então, dormir é fundamental. Se a pessoa não descansa 7 horas por noite, vai ser muito difícil que ele consiga perder peso. A quinta estratégia, controlar nosso estresse, a ansiedade, nossos medos. Quando estamos com estresse, nós liberamos cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E o cortisol é obesogênico. É fundamental para a perda de peso controlar nossas emoções, nossos medos, nossas ansiedades, controlar o estresse do trabalho, da nossa casa, controlar o estresse, usar ferramentas para controlar o estresse e a ansiedade, tipo meditação, oração, respirações profundas, yoga, falar, bater um papo com um psicólogo, com um amigo, até dar uma caminhada para nos tranquilizar, para desestressar. Então, controlar o estresse e a ansiedade é fundamental para a perda de peso. E uma sexta estratégia para perder o peso, o exercício físico. Gente, é praticamente impossível perder peso no longo prazo e manter um peso saudável se a gente não faz exercício físico. E a principal vantagem do exercício físico não é a queima de calorias. Gente, tire o conceito de calorias da sua mente. Não são as calorias. Não é o exercício porque você queima calorias que você vai adelgazar. O exercício é importante porque através do exercício físico fazemos adaptações físicas, fisiológicas, metabólicas que nos ajudam a manter um peso saudável. Com exercício cardiorrespiratório, nós conseguimos, por exemplo, aumentar o número de mitocôndrias. As mitocôndrias são aquelas organelas dentro das células que fazem com que a gente use energia. A produção de energia acontece na mitocôndria. O exercício aeróbico, o exercício cardiovascular, faz com que nós aumentemos o número de mitocôndrias em todas as células do corpo, a célula muscular, em outras células, e isso faz com que nós consigamos ter uma administração da energia corporal que é fundamental para a perda de peso. E os exercícios de força, exercícios de musculação, fazem com que a gente ganhe massa muscular. Ganhando massa muscular, aumentamos nossa taxa metabólica basal. Com mais massa muscular, somos mais fortes, temos melhor disposição, conseguimos nos manter mais tempo jovens. O exercício é fundamental para a perda de peso. Gente, tem 6 estratégias controlando a insulina através do controle dos carboidratos e as gorduras poliinsaturadas, aumentando o consumo de proteínas, fibras e gorduras saudáveis, manter um tempo entre comidas de 5, 12 horas, controlando o estresse, a ansiedade, os medos, tendo um descanso
para dormir de 7 a 8 horas de bom sono e, finalmente, fazendo exercício físico, tanto cardiovascular quanto de musculação. A gente tem 6 estratégias para perder peso. Se vocês querem dominar alguma dessas estratégias ou todas elas na sua vida, gente, nós temos um programa chamado MetaFit. Eu posso te ajudar a fazer de teu coach nutricional para você alcançar o peso ideal. Se tiver interesse, fale com o Daniel, que nós vamos encaminhar para o grupo de Daniel. Tem um preço super especial, impossível de melhorar. Gente, ficamos então juntos. Vamos vencer o peso, vamos tomar o controle de nosso peso.